Olá pessoal, nossa videoaula de hoje será sobre Esparta, que era uma cidade-estado da Grécia Antiga e foi uma das maiores polis da Grécia Antiga. Em Esparta predominava características como o militarismo, a disciplina e a ordem. Durante o período clássico, Esparta dominou uma região conhecida como Peloponeso. Como podemos ver no mapa, Esparta estava localizada na região da Lacônia e era uma região onde deu origem à palavra lacônico, que significa resumido, expresso, em poucas palavras. Isso porque os espartanos tinham a reputação de não gostar de falar e escrever. Talvez por isso tenham deixado raros vestígios escritos. Segundo historiadores, a cidade de Esparta foi fundada pelos dórios. Eles conquistaram os povos das regiões vizinhas, anexando seus territórios e submetendo seus habitantes. Sobre o governo oligárquico e a política espartana, Esparta era diferente de Atenas. Isso porque seu governo era formado por dois reis de famílias distintas, com funções religiosas e militares. Podemos dizer que o governo espartano era uma oligarquia. Em grego, óligo significa poucos e arquia significa poder, ou seja, um pequeno grupo controlava o poder da cidade de acordo com seus interesses. Quanto à sociedade em Esparta, os esparciatas estavam no topo da sociedade, ou seja, eram cidadãos descendentes dos fundadores da cidade e tinham maiores privilégios. Eles dedicavam sua vida ao Estado, ao exército ou à administração pública. Eram os donos das terras mais produtivas e não podiam trabalhar no comércio e na agricultura. Eles eram os líderes guerreiros de Esparta. Mais abaixo da pirâmide social vinham os periecos, que eram livres como os esparciatas, mas não tinham direitos políticos, pagavam impostos e serviam nas tropas em tempos de guerra. Já abaixo vinham os ilotas, que eram obrigados pelos esparciatas a trabalhar em nome do Estado. Alguns historiadores equiparavam a condição deles à de servos presos à terra. Voltando a falar sobre a política espartana, quem controlava o poder era um conselho chamado Gerúsia. Ele era composto de 2 reis e 28 cidadãos com mais de 60 anos. E a Gerúsia podia propor leis, julgar crimes e opinar sobre assuntos importantes da polis. Também existiam 5 chefes de governo, chamados éforos. Eles eram encarregados principalmente de executar as decisões da Gerúsia. Os éforos e os membros da Gerúsia eram eleitos por uma assembleia chamada de Ápela. Quanto à educação espartana, o governo de Esparta cuidava da educação dos jovens esparciatas. Ao nascer, a criança espartana só merecia cuidados se fosse considerada saudável. Ou seja, essa condição de saudável dava a ela a condição também de exercer um trabalho militar. Caso contrário, se ela não tivesse saúde, podia ser morta ou abandonada. A partir dos 7 anos, os filhos dos cidadãos eram entregues
a orientação do Estado, que tinha professores para educá-los. E o objetivo principal da educação era transformar os jovens em soldados vigorosos. Para isso, eram importantes os exercícios físicos, como salto, corrida, lançamento de disco e de dardo. Quanto à economia em Esparta, o crescimento econômico das cidades gregas provocou disputas pelos mercados, rotas comerciais e matérias-primas da região. Entre estas disputas, podemos destacar as guerras com os persas. E, além disso, os gregos também entravam em guerra entre si. As guerras médicas foram as guerras entre os gregos e os persas. É tanto que as guerras médicas receberam esse nome porque os persas também eram chamados de medos. Nas várias cidades gregas, lideradas por Atenas e Esparta, uniram-se para combater a invasão persa. Isso porque os persas estavam querendo fazer um imperialismo, ou seja, expandir os seus territórios, principalmente tomando dos gregos. Então houve essa batalha entre os persas e os gregos, que foram unidos com Atenas e Esparta. Atenas e Esparta, que eram as principais cidades-estado da Grécia, se uniram para combater os persas, que também eram chamados de medos. Então houve essa batalha, chamada de Guerras Médicas, que duraram algumas dezenas de anos, com o nome de Guerras Médicas. Um dos povos que deram origem ao Império Persa foram chamados de medos. Então, os gregos alcançaram a vitória final e puseram fim ao conflito por volta de 448 a.C. Com essa vitória, fortaleceu-se a Liga de Delos. Após as guerras contra os persas, os atenienses criaram a Liga de Delos, uma aliança militar de cidades gregas cuja sede ficava na ilha de Delos. E as cidades que participavam da Liga forneciam navios, soldados e dinheiro, mas continuavam com sua autonomia. Entretanto, os atenienses foram assumindo cada vez mais o controle dos recursos dessa aliança. E aos poucos, a Liga de Delos tornou-se um conjunto de cidades dominadas por Atenas. Isso, logicamente, gerou uma insatisfação e uma rivalidade por parte de Esparta, que era outra cidade-estado importante da Grécia. Depois de algum tempo, algumas cidades-estados gregas se rebelaram contra o domínio de Atenas. Lideradas por Esparta, fundaram a Liga do Peloponeso e passaram a lutar contra Atenas e seus aliados. O resultado foi a Guerra do Peloponeso, um conflito que durou 27 anos e com alguns períodos de paz nesse tempo. Assim, os atenienses e seus aliados foram derrotados. Foi então que os aristocratas espartanos dominaram o mundo grego durante cerca de 30 anos, que foi o período de 404 a.C. até 371 a.C. Foi quando houve uma conquista macedônica e foi instalado o helenismo. Depois de tantos anos de guerra, o conjunto das cidades gregas ficou muito enfraquecido. Aproveitando-se disso, o rei Felipe da Macedônia, que era um reino localizado ao norte da Grécia, preparou um forte exército para conquistar a Grécia. As cidades gregas foram então politicamente unificadas sob o domínio macedônico. Então, em 336 a.C., o filho e sucessor de Felipe, o Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, como ficou conhecido,
assumiu o trono macedônico e continuou a expansão militar. À frente de um poderoso exército, Alexandre construiu um dos maiores impérios da antiguidade e instalou o helenismo. O helenismo ele estava ligado principalmente ao predomínio da cultura helênica, certo? Na Grécia. Podemos dizer que a cultura helenística era a mistura da cultura grega com a cultura oriental. E o responsável por essa aproximação das duas culturas foi Alexandre. Ele construiu várias cidades chamadas Alexandrias, que funcionavam como capitais do seu império. A expansão macedônica, promovida por Alexandre, ampliou o contato entre as culturas gregas, egípcia e persa e de outros povos do Oriente. Esse processo de trocas culturais entre orientais e gregos foi a cultura helenística. Assim, encerramos, pessoal, mais uma aula, dessa vez sobre uma grande cidade-estado da Grécia Antiga, chamada Esparta. Até a próxima aula e bons estudos!